Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Mais uma vez juntos nessa quinta-feira para a nossa edificação, para o nosso culto a Deus, para o nosso crescimento na palavra de Deus. Nós vamos orar nesse momento e em seguida nós passaremos para o nosso tempo de edificação, de crescimento, para a nossa análise bíblica. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, bendizemos o Teu nome, nos alegramos na Tua presença, agradecemos o Teu cuidado conosco e a possibilidade de examinarmos a Tua palavra e pedimos em nome de Jesus que fale ao nosso coração, nos receba em Tua presença, instrua-nos, edifica-nos, torna-nos, ó Deus, melhores para que possamos avançar na fé e desenvolvermos a nossa fé para a Tua glória. Abençoe os Teus servos que estão conosco, assistindo este momento, edifica-os, fortaleça-os, ó Deus, revigora as suas forças, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos nos apropriar do texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 13, para nosso desenvolvimento da exposição bíblica. O texto diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Amém. Bem, nós vamos lançar mão deste texto e desenvolver o tema fortalecendo a fé pela advertência mútua. Primeiro, nós vamos entender aqui o que significa a expressão usada pelo autor e traduzida como exortação ou exortai-vos. O termo exortar é muito usado no nosso contexto como corrigir, como tratar alguma coisa, chamar a atenção, recolocar na direção certa, alguma coisa nesse sentido. Biblicamente, em grande medida, o termo exortar está ligado ao encorajamento. Aqui se aplica esse significado, mas também aplica o significado da advertência, como uma admoestação um pouco mais leve, porque se trata de um encorajamento a não desviar-se da verdade, um encorajamento para manter-se firme, um encorajamento para não abandonar a Cristo, o encorajamento para permanecer naquele no qual fora incluído. Então, a exortação aqui é uma advertência, é um chamar de atenção contra as ações do pecado, do próprio coração, as seduções do mundo, a fim de que o irmão não se desvie da fé e não abandone o caminho da redenção. Bem, é muito comum em nossos dias nós ouvimos a frase, talvez alguns cristãos até a usem, né? Não é da minha conta, né? Esse é um problema da pessoa, um problema dele. Contudo, esse tipo de afirmação não se aplica ao contexto cristão, porque tudo que acontece com o irmão, com a vida dele, tudo que está ligado à sua conduta é da minha conta. Tudo que tem a ver com a honra da noiva, a glória do noivo, tudo que tem a ver com a integridade da fé, com a saúde da igreja, tem a ver comigo, é da minha conta. Portanto, essa expressão individualista, egoísta da sociedade, que tem sido passado, ensinada e tem sido absorvida pela igreja, é muito perniciosa, destrutiva até, porque nos afasta, nos isola,
faz com que a nossa fé fique genérica e apenas desenvolvamos uma comunhão que não toca no íntimo. O texto bíblico, o autor aos Provérbios, no capítulo 27, no versículo 27, diz que como o ferro com ferro se afia, assim é o homem ao seu amigo. Então, a proximidade, o vínculo de amizade fraterno em Cristo nos dá não apenas a liberdade, mas o dever da exortação mútua. A fé se fortalece pela exortação mútua, pela mútua correção e encorajamento. E nesse sentido, nós devemos nos lembrar que a palavra de Deus nos ensina que em Cristo nós somos membros uns dos outros. Paulo escreve isso aos Efésios. Nós somos membros uns dos outros, nós somos coparticipantes do corpo de Cristo. Nós temos um dever de fazer fluir vida, mas também de nos ajudar ao aperfeiçoamento, ao melhoramento. Nós contribuímos com a saúde do corpo. Portanto, nós estamos interligados, somos interdependentes neste corpo aí. E o autor aos Hebreus, nesse texto, nos ensina a prevenir. Ele tem como objetivo aqui nos ensinar a prevenir a igreja contra a incredulidade, contra o abandono, o afastamento daquilo que fez, ou daquelas coisas que fizeram com que o povo de Deus caísse no deserto. Essa mesma incredulidade, esse mesmo afastamento que fez com que o povo caísse no deserto, ele nos estimula a isso. Qual é o remédio? É a exortação mútua, a mútua correção, o mútuo encorajamento, o trabalho em conjunto, a preocupação de fortalecer a fé do próximo para que a nossa também seja fortalecida e sigamos o caminho da redenção. Tendo em vista isto, nós aprendemos aqui 3 lições importantes. A primeira é que nossas exortações não devem ser meras censuras. Veja, a exortação, no sentido de encorajamento ou de correção, não pode ser mera censura, ela não pode ser dura, ela não pode ser destrutiva, esmagadora, ela precisa ser redentiva, ela precisa ser bálsamo, ela precisa ser curativa, cheia de misericórdia e ternura. Toda exortação, toda admoestação, todo encorajamento, toda correção que nós aplicamos aos nossos irmãos tem que ser num ambiente de amizade e precisa ser dentro de um contexto no qual fique claro a nossa intenção de ajudar, de promover o crescimento, o amadurecimento e o fortalecimento da fé daquele que compartilha conosco do corpo de Cristo. Portanto, essas exortações devem nos levar a um lugar mais alto dentro do propósito divino da união fraternal, da saúde da igreja. Portanto, nós precisamos guardar o nosso coração e o nosso ímpeto de apenas censurar o irmão, porque isso é destrutivo. Críticas que não saram ninguém, não ajudam ninguém. E isso, irmãos, é muito comum no meio da igreja. E isso faz com que muitas pessoas se afastem da igreja, se isolem dentro da própria igreja. Quando a igreja não sabe tratar uns aos outros, não quer tratar uns aos outros, não se envolve. E quando nós não nos envolvemos na vida do outro, nós deixamos de lado todo o senso de misericórdia. Nós nos tornamos duros, por um lado, críticos, como esmagadores de esperança, e por outro lado nós nos tornamos
condescendentes. Nós simplesmente deixamos para lá. Mas somos chamados a contribuir com a saúde do corpo. Somos chamados a investir na saúde do corpo, encorajando o nosso irmão, exortando, advertindo o nosso irmão com amor e ternura, usando o exemplo de Cristo para que o nosso próximo, nosso irmão, possa experimentar avanço, crescimento e restauração. A fé se fortalece, se revigora quando a igreja se exorta mutuamente, se encoraja, se fortalece, quando a igreja trabalha em prol da unidade. Um ensino claro nos escritos de Paulo, especialmente na carta aos Efésios. Podemos concluir essa questão dizendo que a exortação mútua prova o nosso amor mútuo. Uma vez que em Cristo, ou a partir de Cristo, da sua palavra, nós somos instruídos à retidão, encorajados ao abandono do pecado, fortalecidos na fé. Quando nós transmitimos isto na mutualidade da igreja, nós transmitimos o amor que recebemos do próprio Cristo. Por isso precisa ser redentivo. Por isso precisa ser cheio de misericórdia, de ternura, de perdão. Porque nós recebemos isto daquele que é o nosso Senhor. Portanto, exortem-se mutuamente, mas não façam isso com meras censuras destrutivas. Em segundo lugar, ou segunda lição que nós aprendemos aqui, é que as nossas exortações, ou melhor, é que nós devemos estar dispostos a receber a exortação. Nós não somos instruídos, orientados pelo autor a apenas exortar, mas exortar mutuamente. Então, até como uma forma de chancelar ou o resultado do ponto anterior, de não admoestar, não advertir como censura meramente, nós precisamos estar dispostos a receber também a exortação. Porque quando nós exortamos, encorajamos, corrigimos, e não recebemos, não aceitamos este encorajamento, esta correção, nós somos meros censuradores, críticos, tão somente. Mas o texto diz de forma clara, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, mutuamente. Todos nós, irmãos, temos pontos cegos na nossa vida, na nossa caminhada. Assim como o motorista que tem pontos cegos no seu carro. Ele precisa da ajuda daquele que está com ele. Ele precisa de algum auxílio. Ele precisa de algum mecanismo que o ajude a vencer estes pontos cegos, a fim de que ele não cause um acidente, ele não interrompa a sua viagem, ele não provoque males a outros e a si mesmo. Portanto, ele precisa de alguém que lhe oriente, lhe dirija, lhe mostre a direção, lhe apresente um obstáculo claro que o ponto cego não o deixe perceber. Na vida cristã é a mesma coisa. Isso não quer dizer que aquele que o ajuda está tentando tirar dele a capacidade de dirigir, destruir a sua vocação, desviar do seu propósito. Ao contrário, quem está ao seu lado, mostrando o obstáculo ou dando um apontamento, um alerta, está tentando colocá-lo no caminho certo.
desviá-lo dos perigos do caminho, que o seu ponto cego não permite ver. Portanto, a exortação mútua nos dá o dever de ajudar o nosso próximo naquilo que ele precisa para a recondução ou para a condução de uma vida cristã legítima, forte, uma fé vigorosa. Mas ao mesmo tempo nos dá a responsabilidade de nos colocarmos debaixo do encorajamento, da correção, da admoestação, da advertência, da exortação. Nós precisamos nos importar com os amigos da fé, mas também temos que nos apropriar do benefício de termos amigos que se importam conosco, ao ponto de nos corrigir. A correção, meus irmãos, a advertência é uma prova de amor para conosco. Precisamos receber isto como uma graça de Deus. Exortai-vos mutuamente. Seja alguém que encoraje, seja um encorajador, mas esteja disposto também a receber o encorajamento. Seja alguém que se importa em ajudar os teus irmãos a melhorar a vida cristã, a corrigir aquilo que precisa ser corrigido, encoraja a fortalecer a sua própria fé, investir nela. Mas abre o seu coração para isso também. Porque nós temos a tendência de abraçarmos a ideia de que nós somos infalíveis, ao ponto de que o nosso próximo não. Ele precisa daquilo que eu tenho para dar, eu não. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque você pode estar criando um ponto de fragilidade no corpo de Cristo, na igreja. E este ponto está em você. Exortai-vos mutuamente. Invista na vida do seu irmão e deixe o seu irmão investir na sua vida. Submeta-se a Deus, acredite na ação do Espírito Santo. Guarde-se da soberba e da vaidade e contribua para o crescimento do corpo, para o fortalecimento da fé. Porque a fé é fortalecida quando há exortação, há advertência mútua no meio da igreja. E por fim, irmãos, em terceiro lugar, o autor nos ensina que nossas exortações precisam ser imediatas. Não podemos deixar para depois. Veja o que ele diz que no nosso texto. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido para o dia do engano, ou para o engano do pecado. No dia que se chama hoje. Hoje é o tempo de fazermos isto. Nós não podemos deixar para depois, até porque nós não temos controle sobre o futuro. Não há amanhã. Para nós só existe o hoje. Hoje é o tempo da ação. Hoje é o tempo da correção. Hoje é o tempo do crescimento. Hoje é o tempo de investir no corpo da igreja, na saúde e no ornamento da noiva, na honra dela. Hoje é o tempo de investir no nosso próximo. Hoje é o tempo do discipulado. Hoje é o tempo de se importar. Hoje é o tempo de amar. Hoje é o tempo de fortalecer a fé. É hoje. Cada dia. Hoje. Então, as nossas exortações, o nosso investimento na fé, no próximo, na noiva, na comunhão, no crescimento da igreja, precisa ser imediato. Nós não podemos deixar para depois. Não há nada mais importante do que isto na nossa carreira cristã. O nosso próximo, o nosso irmão em Cristo, precisa da nossa ajuda no momento em que nós identificamos isto. Este é o momento de investir no crescimento, no fortalecimento da fé.
nós precisamos deixar de lado duas ações destrutivas, duas tendências destrutivas dentro da comunidade cristã. A primeira é o relaxamento, é o falso senso de prioridade, que nos impede de acionar o nosso próximo que necessita de ajuda imediatamente após identificar a necessidade. É o deixar para depois. Tentar ou se valer de ajudá-lo depois. É organizar melhor o tempo antes. Precisamos deixar esse tipo de conduta destrutiva, de retardo, de lado. Quem precisa de redirecionamento precisa de forma imediata. Senão o acidente acontece. É como no trânsito. Você não pode deixar de alertar o motorista depois, se o perigo está diante dos olhos. Porque a queda do irmão também é a nossa queda. A sua falha também é a nossa. A sua angústia também é nossa, porque quando há um prejuízo da fé daquele que compõe o corpo comigo, há um prejuízo do corpo. Quando um irmão adoece na fé, todo o corpo adoece. Sente. Portanto, nós vamos deixar de lado esse protelar, esse retardo da ação. Mas também temos que deixar de lado uma tendência mundana de não se importar. Muitos cristãos no meio da igreja se valem do jargão social, que é como um sussurro de Satanás, um eco do inferno, e diz assim: isso não é da minha conta. É sim, é da sua conta, porque tem a ver com a sua vida espiritual, com a vida espiritual do corpo, com a saúde do corpo. Portanto, é a sua saúde, é a sua vida. A força de fé, uma fé robusta do seu próximo, significa que a sua também estará fortalecida, blindada. Portanto, se importe hoje. As nossas ações, as nossas exortações, o nosso encorajamento, as nossas advertências, o nosso investimento na fé, no crescimento da igreja, no discipulado do irmão, na ajuda ao seu desenvolvimento de fé, precisa ser imediato. Nós não temos tempo para deixar o nosso irmão quebrar a cara, porque nós quebramos a cara com ele, e depois tentar ajudá-lo. Hoje, o momento da descoberta é o momento em que devemos nos inserir na vida do irmão para ajudá-lo. Porque quando nós estamos em vista de nos acidentar, nada é mais vigoroso, restaurador, do que quando alguém intervém e nos desvia da queda, do acidente e da destruição. Perder tempo pode significar um afastamento de Cristo. E nós não podemos nem imaginar o desastre que é nos afastar de Cristo. Meu amado irmão, guarde no seu coração esta disposição em exortar mutuamente. Seja um instrumento de fortalecimento do corpo, seja um instrumento pelo qual Cristo faz fluir vida no corpo.
Ame o teu irmão ao ponto de encorajar a sua fé, fortalecê-lo, adverti-lo, ajudá-lo a crescer, porque isso proverá o seu crescimento e o crescimento da igreja. Que Deus o abençoe, o fortaleça, o enriqueça com a sua graça, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua graça e bondade. Sustenta o teu povo, dê sabedoria para que o teu povo exerça o dever de encorajamento e exortação mútua, para o bem da igreja e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.